Fala comigo, meus amigos! E aí, gente, quem tá ansioso para ouvir mais um podcast? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse convidado é mais do que especial. Você sabe por quê? É um cara que abriu a primeira porta para mim, a primeira oportunidade na minha carreira lá quando eu tinha 18 anos. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal de podcast aqui, sentado nessa mesa. Eu tenho certeza que vai tirar muito conteúdo e inspirar outras pessoas. Eu trouxe essa primeira oportunidade justamente para passar para essa galera aí que é possível. Então tá aqui a prova viva. Eu trouxe você aqui justamente para começar te agradecendo. Imagina, eu que agradeço, Gá, pela oportunidade. Vi o pessoal chamando de Continho, eu chamo de Gá, tenho essa intimidade. E, assim, além de agradecer a oportunidade de estar aqui, a gente bater esse papo, para mim é um prazer imenso por conta disso, por te conhecer lá de trás, né, por a gente já ter passado muita coisa junto, ter caminhado. Eu lembro muito bem dessa primeira oportunidade, que foi muito merecida, né, eu te falei isso na época, te conheci dentro da sala de aula. E poder estar aqui hoje falando com você, dividindo um pouquinho da minha experiência, que eu puder agregar, fico super à disposição. Mas de verdade eu que agradeço pela oportunidade e já reforço o quanto fico feliz em ver a sua trajetória, em ver aonde, eu não digo onde você chegou, mas aonde você está chegando, porque ainda tem muito caminho pela frente. Perfeito. E assim, desde o começo, Léo, da minha carreira, né, eu sempre, você me conhece como que a gente cresceu praticamente na minha adolescência num canteiro de obras. E a primeira oportunidade, quem me deu praticamente foi você, né? Então eu falei, cara, eu vou trazer o Léo, a gente precisa bater um papo, não como amigo, porque além de ser empresário, tem empresa de arquitetura, tem formação técnica de arquiteto, tem a ONG Reparação, tive participação nisso lá no passado, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Sim. Né? E tem uma história também fantástica. Então eu gostaria de passar para essa galera aí, como é que você começou, cara? Como é que você entrou nesse ramo aí de arquitetura? E hoje você também tem multitarefas, né? Como professor, como mestre aí de toda essa área educacional do ramo, que hoje é um divisor de águas aqui na cidade, né? Para essa galera que tá estudando. Sim. Então, só contando rapidamente, assim, você conhece um pouco a história, né? Ninguém da minha família é da área da construção civil, né? Então, assim, eu sempre, desde moleque, gostei, né? Tinha esse interesse em trabalhar com projetos, com parte de arquitetura. Fiz essa escolha, né? É um momento difícil, às vezes, né? Com 16, 17 anos, você tem que escolher alguma coisa. Então, mas estava firme na decisão, na época, de fazer. E fui fazer faculdade fora, né? Então, eu sou daqui de Bragança. E decidi, até a escolha, né, eu acho que era muito assertivo, assim, porque eu queria fazer faculdade de arquitetura e sabia que eu queria trabalhar com projetos especificamente. Então, eu fui pesquisar a melhor faculdade, eu não fiz Mackenzie em São Paulo, que não é a melhor faculdade, é a melhor faculdade na área de projetos, na área que eu queria, porque isso faz muita diferença, assim, na parte da arquitetura principalmente, né? Então, fui para lá estudar com a cara e com a coragem, assim. Então, é até curioso, assim, porque a gente acha, quando eu até passei no vestibular, então 17 anos, passei no vestibular e falei, beleza, agora tá tudo igual, tá todo mundo nivelado, vamos entrar na faculdade e começar a carreira. Quando eu cheguei em São Paulo, metade da minha sala de faculdade já tinham feito ou curso técnico de edificações, ou já sabiam mexer nos programas. Então, quando eu me deparei, falei, não, agora o vestibular nivelou todo mundo e não nivelou, né? Já tinha gente correndo atrás antes disso, então já tive que correr muito, né? Assim, quando eu achei que estava nivelado, não. Já estou para trás, né? Então, o Mackenzie lá, um reduto de gente com muito dinheiro, assim, né? Então, o pessoal ia fazendo curso ali, curso aqui. Na época, não tinha nem de longe, né, essa facilidade de YouTube, de cursos online, né? Era uma realidade diferente. Entrei na faculdade em 2007 e a gente foi correndo atrás, né? Meus pais aqui pagando a faculdade com muito sacrifício, assim. Meus pais não têm ensino superior, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família a conseguir acesso ao ensino superior e fui trilhando carreira, estagiando, né? Caminhando com as coisas em São Paulo, cometendo loucuras na época também, né? No meio da faculdade eu decidi por uma oportunidade ir para a Itália, né? Tinha recém aberto um convênio da universidade com o Politécnico de Milão, na Itália. As chances eram baixíssimas de eu me inscrever. Era um intercâmbio de dentro da faculdade. Isso, eles tinham um programa que eles mandavam 2 alunos de lá para cá e o Mackenzie podia mandar 2 nessa troca, né, de experiências e tudo mais.
e tinha acabado de abrir. Então estava um boom, muita gente interessada em fazer. Eu estava no 5º semestre na época, era no meio da faculdade. E aí, sempre eles falam que quanto mais longe na faculdade você está, assim, 8º, 9º, 10º semestre, é mais fácil de você conseguir. Primeiro porque você já tem mais bagagem da faculdade, e segundo porque daqui a pouco você sai da faculdade, então suas chances diminuem. Mas mesmo assim, eu decidi participar do processo seletivo, eram 2 vagas só. Alguns professores até falando, fica atento, tal, talvez você não consiga. E passei em primeiro lugar, fui para lá. Foi uma experiência, assim, enriquecedora pra caramba, no sentido, né? Você ficou quanto tempo lá? 1 ano. Fiquei no meio de 2009 até o meio de 2010. E é aquela história, né, de divisões, assim, todo mundo fala, nossa, mas a faculdade de arquitetura já são 5 anos, né, e você vai prolongar mais 1 ano, ainda vão ser 6 anos. Eu falei, não, eu acho que vale a pena, né, tem toda uma questão eu perdi a minha turma original da faculdade, né, porque claro, eu fui para lá, mas eu achei que enriqueceu bastante e voltei para... Mas é uma bagagem de vida gigantesca, Nossa, né, cara? eu não diria nem que a faculdade, assim, é claro, né, Pra vida, né? para a vida, você ter essa da experiência de viver, de conviver com pessoas de outros países, aprender a língua, de repente, acho que você deve falar italiano. Sim, sim, né? Então, intensificar bastante o estudo de italiano, porque, claro, uma coisa até é o italiano do dia a dia, a outra é você debater com o professor da faculdade, construção civil. Em termos técnicos então, e tudo mais. é desafiador. Então, o pessoal às vezes me pergunta, fala assim, não só a universidade em si, que foi muito enriquecedora, mas a vida. Você tá lá, eu morava com 2 italianos, assim, numa república e tal. Então, foi muito bacana. E aí, quando eu voltei, caí para cima, né, na questão de trabalhando, estágio, né, na época, e com bastante dificuldade, assim, o mercado da construção civil na época, isso foi, né, 2010, então, assim, tinha todo aquele boom da construção que estava impulsionado lá pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas, por todo aquele momento da construção, então tinha um mercado que tinha muitas portas abertas, e os meus planos eram de ficar em São Paulo, construir carreira um pouco lá, estagiar, não pretendia voltar para Bragança tão logo, eu tinha esse plano de voltar no futuro, né, mas o meu plano de carreira na época era de ficar um pouco lá, de identificar algumas possibilidades, e aquela questão, né, como eu já acompanhei aqui muitos papos que vocês tiveram aqui com outras pessoas, assim, sempre todo mundo acha que é lindo, maravilhoso, que as dificuldades, né, que nunca aparecem, sempre é um caminho muito linear, e não é assim, né, então eu basicamente, né, já era praticamente casado na época, e vivia com dinheiro de estágio, né? Então, assim, que não é muito alto, né? Meus pais faziam um esforço na época, né, de pagar a faculdade, e eu já me virava, assim, né, com as coisas lá. Para poder se virar lá, né? E eu lembro muito bem, assim, eu estava num estágio, numa empresa que fazia só projeto executivo de arquitetura, né? Então, assim, não tinha nada de concepção. Eles pegavam projetos de outras empresas, faziam, né, o detalhamento, então foi muito bom, aprendi muito na parte de detalhamento, mas não tinha concepção. Falei, não, quero mexer com concepção. Decidi sair desse estágio e buscar um outro escritório. Fizeram uma entrevista comigo, processo super bacana, né, uma sala chique para eu trabalhar com uma proposta de emprego. E falei, não, quero ir, né? Fui para esse outro emprego. Na segunda-feira, a hora que eu comecei a trabalhar, uma oportunidade, tipo assim, nada a ver do que me venderam na entrevista. Na sexta-feira eu pedi demissão. Fiquei 1 semana. Na época, né, minha esposa na época, mas tá maluco, a gente precisa do dinheiro do estágio para sobreviver, não sei o que. Eu falei, não, eu vou arrumar uma outra oportunidade. É o momento da minha vida aprender, né? De aprender, conhecer, de buscar outras coisas. Fazer outras experiências. Exato. Eu falei, não, esse é o momento de arriscar, né? Que eu acho que essa é uma questão muito importante para mim, sempre foi, assim, das pessoas com quem eu escutei, assim, que é ter o discernimento de que momento você deve arriscar e um momento que não, né? Nem sempre você tem que arriscar tudo. Tem um exemplo dentro da família, né? Minha avó é muito bem sucedida no ramo imobiliário aqui em Bragança, saiu do nada, tinha nada de um comércio, minha família tem bastante comerciantes, né? E se fez muito sucesso até hoje, né? Ela é viva no ramo imobiliário. E ela me falou uma coisa uma vez que ela falou assim, quando você não tiver nada, arrisque tudo. Quando você tiver um pouco, arrisque menos, né? Saiba dosar um pouco essas questões. Então, naquele momento, eu não tinha nada. Então, tudo que eu podia ter, tudo que eu você tinha... pode perder? Nada. Eu vou arriscar. Então, arrisquei, saí, então, não me arrependo até hoje. E aí, a minha trajetória me trouxe de volta para Bragança por conta da violência de São Paulo. No intervalo aí de 2 a 3 meses... sofri tentativa de sequestro relâmpago, sofri algumas outras, nada de grave aconteceu comigo, assim, mas foi num intervalo muito curto, né, tanto comigo quanto a minha esposa na época, e eu falei, não, chega, isso é um preço que eu não quero pagar, né, eu estava disposto a profissionalmente
a crescer um pouco, trabalhando com algumas empresas lá. E por conta desse motivo, eu decidi voltar para Bragança, né? E você vê que às vezes as coisas acontecem na vida da gente, né? Não do jeito que a gente planejava, mas hoje, né? Eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Já são quase 12 anos que eu tenho empresa aqui em Bragança. E ter a empresa aqui em Bragança o final desse processo ele começou, né, por conta desse gatilho, né, que foi um gatilho não muito legal. Então eu falei, não, vamos acelerar o processo porque, de novo, assim, né, você sabe muito disso, né, daqui a pouco eu comento até um pouco sobre a questão da minha experiência em sala de aula, em alunos e tudo mais. E o que eu mais vejo de deficiência no pessoal hoje é conseguir saber onde quer chegar, saber o que quer fazer. Tem uma frase que você me deu lá atrás, a gente vai chegar nessa parte, mas eu lembro até hoje, né? Tem males que vêm para o bem. Sem Você dúvida. me falando isso, de repente pode até associar essa mesma frase que você me passou, Não, né? com certeza. Aquele foi um momento difícil, assim, sabe? De ter, esses episódios, assim, de violência, eles são muito marcantes, assim, falar, não, esse é um caminho que eu não quero seguir. Eu tinha essa clareza do que eu queria, né? Eu queria a longo prazo tá com o meu escritório, ter a minha empresa, tocar minhas coisas, e naquele momento parecia dar um passo para trás, né? Porque seria desestabilizar um pouco, voltar para Bragança. Eu estava quase terminando a faculdade, estava no último ano de faculdade, e tem algumas frases, né, algumas pessoas que falam assim, não, para trás nem para pegar impulso, e eu discordo um pouco, assim, eu acho que a minha leitura um pouco hoje da minha trajetória é que às vezes a gente dá 2 passos para frente, se for necessário, dá um passo para trás, e isso às vezes fortalece mais os passos futuros, né? Então ter essa visão para frente, eu, né, consumo muito conteúdo de empreendedores, de empresários, de pessoas que, então claro, cada um vai ter a sua visão sobre, né, sempre para frente, e é uma questão de crença minha e com base na minha trajetória naquele momento, né? Eu estava com uma trajetória legal em São Paulo, emprego, né, com oportunidades legais lá. Vir para Bragança foi um passo para trás, mas que me impulsionou, né, na sequência. Te abriu outras oportunidades Muitas outras oportunidades. Então, assim, foi um desafio gigantesco na época, porque, como eu disse, né, ninguém na minha família é da área da construção civil, então eu não tinha, né, esses caminhos, essas coisas. Tudo que eu tive que fazer aqui foi por conta própria, né? Foi bater a cabeça. E como é, meu amigo, chegar sem conhecer, não estar no ramo, né? Embora sua família seja aqui, mas não é do ramo, né? Como Sim. que é entrar nesse mercado? Porque eu sofri também, né? Sim. E eu lembro que quando eu fui entrar no mercado com a minha empresa de manutenção, eu batia porta a porta das empresas oferecendo meu trabalho. Era o comercial que eu fazia. Não era muito digital, não tinha nada digital, pegava contato no Google, falava, meu amigo, tá, meu nome é Gabriel, faço isso, faço aquilo. Preciso de uma reunião, né? Faz sentido a gente marcar uma reunião. Como é que você entrou aqui, né, nesse mercado, que hoje é uma das referências aqui em Bragança, nesse escritório e tal? A trajetória não foi muito diferente, assim, né? Da gente ir passando a oferecer. Você vê como as coisas mudam, assim, né? A gente tá falando de 12 anos atrás. Na época, o guia de Bragança, tinha, né? O guia, eu acho que nem existe mais. Você pagava um anúncio no guia. Então, de novo, né, sempre você escutando alguns conselhos, né, meu pai, que sempre foi muito bem sucedido na área comercial, falou assim, invista o dinheiro que você puder, faça um anúncio legal no Guia de Bragança, que as coisas vão acontecer. E abriram algumas portas. Então, assim, você pega um dinheiro que você não tem, que você não pode investir, e faz, né? O que hoje, imagina, falar disso parece absurdo, né? Na era de YouTube, Instagram e tudo mais, falar em anúncio num guia né, físico, assim, físico. né? Um negócio hoje bizarro. O extremo era o de A a Z. Pegava de A a Z, pegava o telefone e ligava. Então, e isso abriu muitas portas. Assim, então, eu tinha alguns contatos, né, que é uma outra coisa que eu sempre passo, assim, principalmente para os nossos alunos, assim, né, de se preocupar em abrir portas, que um pouco do que você falou, né, eu acho que a respeito da sua trajetória, foi a minha preocupação na época. Eu já via alguns amigos, assim, que estavam formados, pessoal que estava trabalhando, até ganhando já um dinheirinho legal, e eu não me preocupei. Eu acho que na minha trajetória, um dos gatilhos importantes para que as coisas pudessem dar certo, eu não me preocupei com o dinheiro num primeiro momento, né? Eu até comentei, já até em palestras e outras coisas, né? Depois de 7 ou 8 anos de empresa, foi quando eu cheguei e falei assim, nossa, agora eu estou ganhando um salário que eu acho que eu deveria ganhar. 8 anos depois, né? De acordo com as minhas escolhas.
cada área é uma área, cada momento é um momento. Eu vejo muita gente, né, que em um ano tá explodindo. Um professor de faculdade me falou uma vez assim, né, não existe bom arquiteto jovem, né, um arquiteto bom, ele precisa de muita experiência de vida, ele precisa entender as pessoas, ele precisa entender os métodos construtivos, e aquilo ficou um pouco na minha cabeça, assim, né, um pouco não, mas bastante, de que eu precisava ganhar experiência e eu precisava abrir portas, né, eu precisava conhecer o mercado, como você comentou, assim, né, de bater em porta em porta. Então, nos primeiros anos, assim, eu me empenhei muito em participar de encontros, em palestras, fazer, né, participar de eventos, em me colocar no Fazer mercado, network. fazer network. E o que ajudou muito, né, nesse processo, eu via em São Paulo, na faculdade, muitos professores, assim, arquitetos bem-sucedidos, que eles tinham o escritório deles e iam dar aula durante um tempo, assim. Então essa questão de transmitir conteúdo é uma coisa que eu sempre gostei muito e via que era possível conciliar, né? E é um processo de retroalimentação, porque o escritório alimenta o campo acadêmico alimenta o escritório, a empresa, e as coisas vão... Tem sinergia um negócio com o outro, Sim, né? e foram funcionando. E aí, na época de enxergar oportunidades, né, eu acho que tem tudo a ver aqui com a proposta de vocês, né, assim, eu olhei para Bragança e falei, não tem nenhuma escola aqui específica para a parte da construção civil. Na época, assim, né, AutoCAD ou aqueles softwares que estavam começando. E eu vi ali uma oportunidade e decidi montar, né, começar a dar aula. Foi em que ano? Que ano que foi isso aí? Porque eu lembro que foi a primeira turma que você abriu, eu fiz AutoCAD. Você Foi no fez... seu escritório, não foi? Foi 2013. Acho que segunda turma. Foi a segunda turma, porque eu comecei no primeiro semestre de 2013 e eu acho que eu dei aula para você no segundo semestre de 2013. E eu vi essa oportunidade, só que assim, né, recursos limitados na época, eu tinha montado uma sala de reunião e comecei a dar aula ali para 6 alunos, né? A primeira turma que eu montei eram 6 alunos. Hoje, né, a gente está em 2024, já passaram com a gente lá mais de 2.600 alunos, né? Depois de 6 para mais de 2.600. Claro que tem muita coisa que caminhou, né, no meio desse processo. Abriu outros cursos também, não Sim. ficou só no AutoCAD, né? Então, as coisas foram acontecendo, né? Então, assim, a minha empresa hoje, ela continua dessa maneira, né? A gente tem 3 linhas de frente de trabalho, né? A parte de projetos arquitetônicos, que também já é um guarda-chuva por si só ali para algumas outras oportunidades. A gente tem a parte de gerenciamento de obras, né? Acompanhamento de algumas obras, e a parte de cursos. Naquele momento, no início, né, 2013, eu tinha as 3 áreas que estavam basicamente do mesmo tamanho, assim, a gente tocava uma obra, fazia alguns projetos e estava com as turminhas pequenas, né? E a gente vai alimentando e vai investindo energia. A parte educacional, nos primeiros anos, ela despontou muito, assim, as coisas foram acontecendo de um jeito Mais rápido. Tá. Eu também, por essa questão do network, né, então assim, foi quando eu te conheci, inclusive, né, tinha um curso técnico de edificações aqui em Bragança, né, então assim, eu falei, eu preciso dar aula lá, né, financeiramente, não era viável, não era interessante, né, se você fizer a relação, né, de hora gasta. Só que veja bem, retorno. né, o motivo de eu estar aqui hoje, da gente estar aqui hoje, né, batendo um papo, é porque Foi dar aula lá em 2014. 2013, 2014. Então, naquele momento, né, assim, aquela escolha naquele momento, ela trouxe a gente aqui hoje. Ela tá batendo esse papo. E isso a gente tá falando, Léo, 2024 para 2013, 14 tem 11 anos, né? Sim, 10, sim. 11 anos. As pessoas hoje veem que a gente, legal, tá num momento bacana de empresa, mas as pessoas não veem o que a gente passou lá atrás, né? O que a gente plantou há 10, 11, 15 anos atrás, que você até é um pouco mais, não vou falar velho não, porque você é menino novo Olha a ainda. delicadeza dele, um pouco mais velho. Um pouco mais experiente do que eu, né? Digamos assim. Então, assim, começamos num curso técnico e hoje a gente está sentado numa mesa de podcast, compartilhando conhecimento para poder trazer para a galera. Mas você sabe, eu falo para todos esses alunos que já passaram com a gente ali, isso é um ponto de muita atenção para mim, porque eu vejo as pessoas hoje não dispostas a percorrer esse caminho. Né? E é um caminho, é um processo, ele pode ser mais rápido em alguns momentos, mais lento em alguns outros, e eu falo para todo mundo assim, se você fizer uma analogia, que você pega um carro daqui de Bragança e vai para São Paulo, né? Você não vai acelerando o tempo todo. Você tem curva, você tem congestionamento, tem um caminhão na sua frente, então tem hora que você tem que acelerar, você tem carro para acelerar, acelera,
tem hora que o caminhão está na sua frente, você desacelera, você vai entrar numa curva, tem que saber entrar na curva e tem que saber percorrer o caminho. Se você quiser chegar em São Paulo, né? Respeitar o processo ali, né? Respeita o processo, respeita o carro que você tem no momento, respeita como está a pista, entenda essas situações, e isso é importante, né? Então, assim, se eu fosse pensar só no dinheiro, a gente não estava aqui hoje. Existe atalho? Eu acho que depende do momento, sabe assim? O que eu acho, a minha visão é, de novo, essa analogia da estrada. Sabe, às vezes você está com muita pressa, teve um acidente, naquele momento você tem uma oportunidade de, tem um trevo aqui, eu vou cortar no trevo e vou sair. Né, não é correto pegar esse atalho. Cortar pelo acostamento, às vezes não. Então, assim, a minha visão, de acordo com as trajetórias que eu vi, existem atalhos em alguns momentos, só que você tem que ser inteligente para identificar se aquele atalho te leva realmente para frente, quais são os riscos de você pegar aquele atalho, né? Então, assim, essa é a minha visão, né? De que você tem que respeitar um momento. As coisas mudam muito, né? Como a gente estava falando, assim, há 12 anos atrás eu estava fazendo anúncio no Guia de Bragança, assim, é uma coisa que não existe mais. Então, entender esse processo e como ele é constantemente adaptável a tudo, né? As pessoas por estar lidando muito ali, né? Eu acho que o seu público aqui, né, com jovens empreendedores, com quem quer empreender, na escola, principalmente, eu trato muito com alunos, com gente que está começando a carreira, ou com profissionais que recém-formados, tal, e eu me preocupo muito com essa alienação de todo mundo, assim, de não entender como as coisas funcionam. O pessoal tá muito imediatista também, né? Super, o pessoal então, quer muito no rápido. Cara, não existe nada, né, no curto prazo ali. Se você não plantar lá atrás para poder colher depois, não vai. Eu falo assim, né, a minha trajetória sempre, desde o período de faculdade, foi, eu precisava do dinheiro para sobreviver. Né, eu sempre tive apoio da família e tudo mais, mas definitivamente não nasci em berço de ouro. Então, desde a minha período de faculdade, né, eu acho que assim como foi a sua trajetória também, eu precisava do dinheiro que eu ganhava para me sustentar, não era isso. Para viver, né? Para viver. Então, assim, e é complicado, porque vai mexendo um pouco, porque daí você vê um amigo que comprou um carro legal, um amigo que está fazendo uma viagem que está a mesma idade que você, né? E eu estava muito firme, sempre tive muito firme, assim, de que aonde eu queria chegar lá na frente, né? Então, assim, faz 3 anos e meio, em que eu comprei o primeiro carro que eu escolhi. Tá? Eu tô com 35 agora, então, assim, eu cheguei com 31, 32 anos para comprar, quando eu comprei um carro, eu falei, não, esse é o carro eu escolhi. Os outros carros que eu tive eram carros que eu pude ter. Não era o Meriva, não, né? Não, era uma SX. Então, assim, Agora, sabe... A Meriva veio depois ou veio antes? Veio antes. Veio então, antes? assim, a Meriva, você lembra da Meriva? Eu lembro da Meriva. Então, assim, a Meriva apareceu, né? Era nem lembro, acho que era nem quem que eu peguei. Eu lembro porque você me emprestou o carro uma vez, você me lembra? Sim, claro. Sei lá o que aconteceu com o meu carro na época de faculdade, lá perto de Itatiba. Eu voltei de carona, depois eu falei, Léo, eu preciso voltar pra lá, cara. Eu empresto o carro. Então, mas que eu falo, sabe assim, eu tô com 35, eu falei, com 31, 32 eu escolhi meu primeiro carro. E não me envergonho disso, muito pelo contrário, assim, porque eu plantei durante muito tempo para conseguir chegar, e hoje, né, são outros desafios, outras histórias, e eu me preocupo muito com essas pessoas, assim, recém-formado, 24, 25 anos, que quer estar ganhando teto, que quer ter um carro legal, quer ter alguma outra coisa. Então, é óbvio, né, que o processo ele pode ser mais rápido em alguns momentos, né, para algumas coisas, mas a minha trajetória, né, a gente vai entrar talvez daqui a pouco, né, no tema da reparação ou de aulas, e eu me preocupei muito no início em fazer network, em abrir portas, né, em caminhar com essas coisas, com a expectativa, a esperança e o ideal de que isso me trouxesse coisas boas no futuro, como eu acho que tem, né, assim, aconteceu, são outros desafios nesse momento, mas caminhar, né, participar desse processo. Eu lembro muito bem uma outra experiência legal de que eu fiz colegial no Colégio Integral, aqui em Bragança, e aí, acho que 2 anos depois de formado, me veio um convite para estar lá como professor, para ser professor na escola que eu estudei. Então, era uma experiência muito legal. Então, o diretor da época da escola me chamou, eu fui até lá, bati um papo, era para dar aula de desenho geométrico, né, para 8º e 9º ano, e ele falou, a carga horária é baixa, assim, a carga horária, né, então assim, os dias são esses, tal, não sei o que, começa tal, nessa data. Eu falei, não, tô dentro. Bacana. E aí, eu voltei, né, para casa, na época, aí comentando também com a esposa na época, eu falei assim, vou estar lá, vou dar aula. Ela, puxa, que legal, que bacana, tal. Começou a perguntar detalhes, assim, mas quanto você vai ganhar? Falei, nossa, não perguntei.
Então, assim, não tinha perguntado, porque para mim, naquele momento, assim... Era a experiência, era ali o Exato. relacionamento que ia fazer com a escola, era o network, era tudo, né? Essa vivência, porque como, né, eu gostava da parte acadêmica, essa vivência de sala de aula, de escola que é diferente, assim, para algumas coisas, e foi ótimo durante o tempo que durou. Então, mas é um pouco disso, é da onde está o seu objetivo, né? Onde está a cabeça. A diferença, né, cara? A gente tem acho que você sabe, a gente tem uma empresa de processo seletivo, a Sim, gente contrata sim. pessoas para colocar dentro de indústria. E a primeira pergunta que as pessoas fazem quando chegar lá, qual que é o salário? Então, algumas, né? Não posso generalizar. Tem as Claro. pessoas, são Não, interesses e interesses, né? E eu entendo, e assim, eu sempre, quando eu converso sobre o assunto assim, pode dar a sensação, porque daí, quando você tem, né, condição financeira, quando você está tranquilo, parece fácil, e não era o momento, eu precisava, sempre precisei, né, do dinheiro para sobreviver, para pagar minhas contas, mas são escolhas que a gente faz, veja bem, né, alguns outros momentos, né, um pouquinho para frente na minha carreira, eu cheguei a ter 3 convites da USF, da Universidade aqui em Bragança, que não foram para frente, porque não era o momento. Né? Naquele momento, assim, para ter a experiência, eu estava com a empresa demandando muito de mim, eu precisava investir dinheiro, eu precisava investir tempo e dinheiro, então eu falei, não, esse não é o momento. Né? Então, assim, aí sim, nesse momento, quando veio a proposta da universidade, eu falei, não, qual é a remuneração, qual é a carga horária, o que acontece. Então, eu acho que muito, né, a gente já conversou, eu lembro de conversar isso com você atrás, a gente conseguir ter o discernimento e a tranquilidade para tomar as melhores decisões no momento em que elas têm que ser tomadas, né? Porque quando a gente, como você comentou assim, pô, a gente com a reparação, né, já pegou gente que está passando muita necessidade. Ele vai procurar um emprego, ele não quer saber o que ele vai fazer, quando ele vai trabalhar, ele precisa saber quanto ele vai ganhar, né? Então, assim, ter essa tranquilidade. E a pandemia agora acho que ela atrapalhou muito esse processo das pessoas na tomada de decisão que eu vejo ali na escola, né? A gente lida com alunos ali o tempo todo, né? Estudantes de arquitetura, engenharia, profissionais, engenheiros, arquitetos, construtores, enfim. Tá todo mundo muito ansioso, muito afoito, muito imediatista, ainda mais. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa questão do imediatismo e na minha visão, né? Para quem quer empreender, para quem quer ter sucesso na sua atividade, a tranquilidade é fundamental para você tomar as melhores decisões, né? Cara, o pessoal pergunta, né, para mim, Gabriel, quanto tempo para você poder viver um pouco? Eu falei, meu amigo, empreendedor não vive, né? Então depende muito do que você quer, do teu propósito e objetivo. Se você quiser chegar com uma empresa faturando milhões, com muitos funcionários, eu tenho certeza que você vai ter que ter muita sabedoria para poder lidar. Mas não tem hora, não tem dia, não tem momento. Eu falo assim, os 2 primeiros anos para nossa empresa, para mim, na minha vida, que pode ser diferente para os demais, mas para mim foi dessa forma. Foi muito difícil também, né? A gente não tinha cliente, tinha que fazer network, não tinha dinheiro para fazer a empresa rodar, não tinha caixa para poder preparar o que precisava preparar. O 3º ano, você já começa a enxergar algumas oportunidades financeiras, mas ainda você fica apertado. No 4º ano, pode ser que você consiga tirar um pouquinho ali, que é o que aconteceu comigo. Pô, consegui tirar uma retiradinha, cara, bacana, melhor do que os anos anteriores, né? No 5º ano, você fala, pô, agora tô melhor, agora tô um pouco mais sadio, aí você fica com receio de tirar o dinheiro que tá na conta, porque aí você quer fazer aquele trem crescer, porque você não passou por desafios sem grana, agora você tá com uma graninha em caixa, você vai querer passar por aquilo de novo? Eu sempre trouxe pra mim, né? Falei, não, agora vai ficar investido aqui, caixa é tudo. A gente fez o podcast com a Melissa aqui, financeiro. Ela falou, cara, em terra de empreendedor, quem tem caixa é rei. Sim. Falei, aquilo ficou na minha cabeça e exatamente, na dor, né? Aprendi isso na dor. Mas fantástico, cara. Mas sabe o que eu tento passar pro pessoal? Primeiro, né, assim, saiba onde você quer chegar, e eu vejo que você, né, soube onde você queria chegar, assim como eu sabia. Saiba escolher o caminho. Então, algumas decisões eu aprendi a respeitar isso, assim. Eu acho que perceber isso nas pessoas traz muito enriquecimento para quem está passando e para quem está assistindo. Eu tenho pessoas que querem estar lá, com uma empresa faturando milhões. Tenho pessoas que querem estar com uma empresa menor, né, e estão felizes com aquilo. Desde que as pessoas realmente queiram aquilo, eu sou super favorável e aconselho muitos alunos nesse sentido, né? Eu, num primeiro momento, quis crescer muito, né? Que eu queria
abrir portas, queria fazer esse network, me envolvi com muitas coisas, né? Essa importância do network. Então, assim, eu participei durante um tempo da diretoria da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui em Bragança. Então, assim, né, dessa questão de se envolver, de você realmente abrir portas, ali, né? Sair da onde quando você conheceu a empresa, né, que era uma sala de aula pequenininha e tal, fui para um prédio maior, arrisquei bastante naquele momento, então, de novo, assim, né, saber o momento que você deve arriscar. Arrisquei naquele momento, cresci um pouco a empresa. E nos últimos anos, assim, né, eu tirei o pé, né, nos últimos 2, 3 anos eu falei, não, preciso ajeitar algumas outras coisas de vida pessoal, tal, e também aprender a respeitar esse processo, assim, né, a gente não precisa estar crescendo o tempo todo, quero estar crescendo o tempo todo, posso estar crescendo o tempo todo, ótimo, né, mas foi consciente, foi tudo muito consciente, assim, então eu estou num momento agora, né, o processo na área da educação, ela sofreu uma mudança absurda com a pandemia, né? A gente está passando por um momento dificílimo na área da educação porque as pessoas não querem mais se empenhar ali por presencial, para participar do networking e tudo mais, mas Acabou sendo uma barreira, né? Ser o presencial para algumas pessoas acabou sendo mais dificultoso. Só que elas não percebem o resultado do processo, né? Porque assim, elas não aprendem mais em alguns cursos online, em algumas coisas, não querem mais estar 100% no presencial e a conta não fecha, né? E as universidades, né, a gente estava comentando aqui, as universidades top, né, dos Estados Unidos estão enfrentando dificuldades. Então, para adaptar o processo, para entender aonde é híbrido, aonde não é, né, assim, vai ser só presencial, vai ser só à distância, vai ser um modelo híbrido, né? Eles falam das aulas síncronas, né, que é a aula que está acontecendo ao vivo, né, presencial e à distância ao mesmo tempo. Então, tá uma área ninguém ainda conseguiu encaixar ali, né? Um modelo de porque negócio. As pessoas também, né? Se você conversa, né, com todo mundo, fala assim, você quer fazer um curso online ou presencial? Ah, não sei. As pessoas ainda gostam do presencial. O problema à distância, tudo isso que a gente está falando aqui, da sua trajetória, da minha trajetória, do network, né? A importância de conhecer pessoas, né? Eu falo que o maior conteúdo para mim quando eu vou fazer curso é o network. Com certeza. É o network. Com certeza. Gabriel, você quer fazer um curso presencial ou online, digital? Cara, com certeza, se eu tiver oportunidade, tiver condições de fazer presencial, lógico que a gente vai fazer presencial, mas justamente pela questão de network. E a minha equipe hoje, né, entre a parte do escritório, a parte de cursos, 100% das pessoas foram meus alunos. Então, assim, as pessoas que eu conheci ali, que a gente foi trazendo, que está trazendo para trabalhar com a gente. Então, dentro dessa dinâmica, né, assim, eu estou vendo num momento de novo de entender para onde eu vou, o que vai acontecer com a escola. Então, isso para mim, assim, eu acho que pelo menos me trouxe muita tranquilidade para você ir tocando a sua vida, né? Para você. Então, momentos que eu quis crescer, eu investi, a empresa cresceu. Momentos que eu quis tranquilizar, a empresa tranquilizou. E eu acho que é um processo natural. E agora talvez esteja, né? Eu vou passar por um momento de novo de abrir novas portas. Eu vejo muita gente se frustrando. Se reinventando. Acho que é o maior desafio isso. do empreendedor é ficar se reinventando o tempo todo. Né? Chegou a pandemia. Pô, você só dava curso presencial. E agora? O que eu faço? Preciso me reinventar para não morrer. A grande verdade é essa, né? E eu falo, curioso, assim, com a minha equipe nas últimas semanas, 2 semanas, essa é uma palavra que eu falei umas 50 vezes, assim, porque para quem quer empreender, você precisa aprender o significado dessa palavra. Antes da pandemia, cara, 2019, né, foi um ano excelente para a escola, né? Eu tava bombando, o curso acontecendo. Veio a pandemia e atrapalhou, assim, 2020, 2021 tal, foram anos muito difíceis para o meu segmento da educação, né? O escritório, a parte de obras, até as coisas começaram a acontecer. Só que é isso. Quem controla esse processo? Ninguém, a gente não controla. Então, o problema... mercado externo, né? A gente tem que se reinventar. Descobriu, não, existe mercado para a área da educação, existem outras coisas. Só que o problema é que... Não problema, né? Mas a condicionante é que requer energia. O reinventar, ele requer muita energia, né? O reinventar não é um processo simples, né? Você pegar aquilo que você já faz, né, e tentar ver outras maneiras de caminhar com aquilo. Outras oportunidades, né? Outra metodologia. Sem dúvida. Então, assim, e a gente precisa ter o tesão para fazer o negócio acontecer, né? Então, assim, é uma sensação muito gostosa. Em outras oportunidades eu sempre falei e queria, né? Eu acho que para quem está ouvindo a gente é muito legal, assim. Eu, dentro dessa pegada, né, da área educacional, eu fui fazer pós-graduação em pedagogia, fui, né, investir em conhecimento, em capacitação para isso, e falei assim, eu tinha o sonho de dar aula na universidade um dia, né,
E eu dei durante 2 anos quase na Universidade de Atibaia, para o curso de arquitetura. E eu lembro muito bem do dia, isso é recente, isso é o quê? Uns 2, 3 anos atrás. Peguei meu carro da minha casa, saí, cheguei na minha empresa, né, aqui onde você conhece lá o prédio da empresa. Naquele dia, eu ia dar aula na universidade à noite. E eu ia trabalhar o dia inteiro na minha empresa e ia dar aula na universidade à noite. Eu lembro, assim, que de parar o carro, chegar, assim, eu não desci do carro. Eu falei assim, é aqui que eu queria estar. Esse momento, o dia de hoje é onde eu queria Sentiu estar. realizado ali Eu com tudo cheguei que construiu. com o meu carro, com o que eu tinha na minha empresa, ia tocar o dia de trabalho, ia dar aula na universidade à noite. Essa sensação de realização, isso assim, eu desejo Não tem preço, né? para todas as pessoas. Não interessa o que seja, assim, aquele momento para mim, assim, foi foda. Foi de chegar assim e falar assim, é aqui que eu queria estar. E as coisas mudam, né? Hoje eu não quero mais estar na universidade, talvez daqui a algum tempo eu queira estar de novo. São assim, esse processo de A reinventar. gente vai amadurecendo, vai Sim. criando outras experiências, a gente vai querendo outras Não, experiências, e né? que bom, né? Porque assim, então assim, mas essa sensação né? Então assim, eu entrei na faculdade em 2007, nós estamos em 2024, né? São 17 anos, né? 15 anos depois, né, de toda a trajetória, de tudo isso que a gente está conversando aqui, de conseguir chegar, valeu a pena. Todo o preço que você paga, os perrengues, as dificuldades, as noites mal dormidas, tudo mais, para esse momento de sensação, uma coisa que vai ficar marcada para sempre, para minha vida inteira. Aquele momento não é necessariamente o dinheiro que eu ganhei ou não, mas é a sensação, aquela sensação. Eu planejei, eu executei Sim. e agora eu tô Cheguei. E aí colhendo. agora, né, a gente vai ficando mais velho, eu preciso ter energia para fazer isso de novo, né? Porque essa sensação é muito gostosa. Falar assim, não, eu quero novos planos, eu quero percorrer um novo caminho, né? Porque só foi prazeroso porque eu percorri o caminho, né? Porque Não veio de mão beijada, não, né? Não caiu no colo. de jeito nenhum. Então, assim, foi herdado. dentro da sua pergunta, né, sobre os atalhos, eu acho que eu soube aproveitar alguns atalhos em algumas oportunidades. A gente tem que ser perspicaz, né, pro empreendedor de fazer um pouco isso, mas de conseguir chegar até lá, né, de ter essa sensação. E ela é, assim, indescritível, e eu realmente torço, assim, comentei em palestras e outras coisas, que eu desejo, assim, se tem uma coisa que eu desejo para todas as pessoas, é que elas passem por esse momento, porque isso te faz um ser humano melhor, isso te faz, assim, você fica voando, você flutua quando Uma você chega lá. realização interna também, né? Falei, poxa, eu sou capaz, né? Eu fui capaz de planejar, executar e agora tô colhendo aquilo que eu comecei lá atrás, há 5 anos, há 10, 15 anos lá atrás. E eu vejo que hoje, né, no geral, o jeito que a gente vive em sociedade, ele é feito para te amassar, né? Pro tempo todo, né? Você abre o Instagram, que você não é bonito o suficiente, você não tem o dente branco o suficiente. Muitas críticas, né? Chuva de crítica. Então, assim, passar por isso, assim, você vê, são quase 12 anos de escola. Nos últimos 5, eu percebi que o papel do professor é também de elevar a autoestima do aluno. Um psicólogo, um motivador ali, um inspirador, né? O pessoal tem chego assim muito, né, com autoestima muito baixa, não acha que é capaz. E o processo de aprender, né, qualquer coisa, né, ele é custoso, né? Eu falo para todo mundo, se está muito tranquilo para você aprender qualquer coisa, tem alguma coisa errada, ou você é um gênio incompreendido, ou para ser um processo custoso, difícil, trabalhoso, né, para algumas coisas. Então, para mim hoje, assim, também é uma realização, né, né quando você começou o podcast, você abriu a primeira porta, eu dei aula para você, então, para o professor a gente tem essa, porque a minha atuação, né, eu me considero arquiteto, empresário, professor, investidor social, não necessariamente nessa ordem, mas a minha parte professor é ver pessoas como você tendo sucesso tal, e achar e ter imaginado que a gente contribuiu um pouquinho lá atrás, isso também tem uma satisfação imensa. Assim, falando em satisfação, assim, a pessoa que mais... Eu lembro quando eu fazia o curso técnico lá, né? Falei, cara, eu ficava encantado com os professores bons, né? A gente, poxa, passa por tantos cursos que a gente fazia e tal. Eu falei, pô, o Léo é um cara diferente. Não vou puxar sardinha não, mas o que é verdade a gente também tem que colocar na mesa, né? Pô, o Léo é um cara diferente. E eu comentava com o pessoal, né? Pô, o menino é bom, o menino é novo, o menino é bom. E eu me espelhava muito em como que você aplicava as aulas, na forma, como você falava de forma clara, muito objetivo. Eu falei, é um cara parceiro, é um cara que tá vendo ali que tem um coração bacana de ver as pessoas prosperando, né? E eu tive a certeza disso quando
você me deu essa primeira oportunidade lá na MCJ. Eu não esqueço, né? É minha vida isso, né? Faz parte da minha vida. Você fez o projeto lá pro pessoal, e eu lembro que a gente tava fazendo o curso, e falou, pô, Gato, tô fazendo um projeto lá, e eu lembro que eu até falava pra você, pô, eu quero sair da mão de obra, cara. Eu era pedreiro, preciso sair, preciso também dar o primeiro passo, eu tinha 18 anos, e você chegou e falou pra mim assim, falou, eu conheço um pouco da sua história, né? A gente tá na reparação junto aqui e tal, e eu tô fazendo um projeto pra essa consultora tá precisando contratar uma pessoa pra fazer a gestão. Você vai se lembrar disso. Sim, também, claro. Né? E era 2014, isso, 2013, 14 também, mais ou menos nessa época. E eu posso te indicar? Você se interessa? Eu falei, poxa, aquilo pra mim foi um divisor. Imagina, sair da mão de obra e ir pra fazer gestão de obra, né? Que eu já tinha conhecimento, mas de forma operacional, né? Tava buscando. E deu certo, fechou. Fechei a parceria, eu fiquei 1 ano com a consultora, depois a consultora acabou me dispensando, fiquei muito triste, fiquei assim frustrado, você vai se lembrar disso também. Sim. Que era uma época que eu queria, poxa, a consultora era de São Paulo, eu tinha obra em Goiás, no Brasil inteiro, eu era novo, né, tinha acabado de me formar no curso, estava querendo entrar na faculdade de engenharia, entrei no curso para ver se eu ia fazer arquitetura ou engenharia, ainda na época eu não tinha ainda 100% claro do que eu ia fazer, embora eu sabia que era área de construção civil, porque minha família inteira era, então um fruto não cai muito longe do pé, né? Sim. Então aprendi muito com o meu pai e família. E aí, os caras me mandaram embora, eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Frustrado, vou voltar? Aí vem aquilo, né? Se precisar dar 2 passos para frente, a gente dá, mas se precisar dar 4 para trás, infelizmente, naquele momento eu precisei, foi necessário. E eu cheguei no escritório, e essa frase que eu falei lá no começo do nosso podcast, falei, cara, Gá, tem males que vêm para o bem. Eu lembro disso até hoje, cara. Aquilo me arrepiou naquele momento. Eu falei, não, algo vai acontecer e eu vou fazer que isso aconteça. Eu vou buscar a próxima oportunidade. Mas nisso eu fiquei mais 1 ano, 1 ano e meio lá trabalhando com meu pai de novo. Tive que voltar, né? Que pra mim era uma... Não vou falar tortura porque foi um aprendizado gigantesco que eu tive com ele. Mas eu não queria voltar pra mão de obra de novo. Poxa, eu já tinha conseguido sair dali. Por que eu vou voltar de novo na minha cabeça, né? Imaturo ainda também, tava aprendendo. E aí surgiu a primeira empresa do Tem Males que Vêm para o Bem. Então, acho que essa oportunidade que você me deu fez com que, novamente, a gente estivesse sentado aqui, o Coutinho aí tivesse existido, e tudo esse movimento que a gente está fazendo hoje. Então, essa é a gratidão, acho que tá tudo amarrado, né, o que a gente conversou e veio conversando. Assim, eu acho que tudo isso está aliado à sua competência e seu interesse na época, né, porque é óbvio, né, eu indiquei na época, você sabe disso, por ver em você alguém com competência, com disposto a passar por aquele momento, aquela oportunidade, né? E ter essa sabedoria, assim, porque acho que ficou um gostinho, assim, eu lembro muito bem, assim, na época da gente, né, você conversava muito comigo, financiou o carro e caminhou e participou com isso, então, ter essa sabedoria e essa gana, que eu sempre vi muito em você, assim, né, a gente como professor, a gente é muito perspicaz ali, o bom professor, né, identificar o aluno, né, a gente precisa de 2 aulas para entender quem está interessado, quem não está. Eu lembro, não sei se você lembra, mas eu lembro. Você vê como a gente marca em momentos diferentes. Eu passei um trabalho, né, dava uma disciplina de projeto e a gente era para desenvolver um projeto de um predinho de 4 andares aqui em Bragança. E era só isso. O trabalho da disciplina era fazer aquilo. E eu lembro de você chegando na sala, apresentando. Você comentou assim, eu passei a noite sem dormir, eu fiquei até as 4 horas da manhã fazendo. Você fez um logo pro condomínio, eu não lembro o nome, devo ter guardado isso até hoje. Tá aqui, não, empreendimento, não sei, Estrela do Sol, sei lá, qualquer coisa assim. E você entregou a mais do que era para fazer, né? Então, se você se envolveu com o processo, isso fica para todo mundo. Eu acho que você chegou onde chegou hoje, assim, por conta disso. Por numa disciplina de projeto, você fez bem feito, e fez a mais do que era para fazer, né? Então, assim, eu vi o brilho no seu olho, o projeto, né, não estava 100%, mas você ganhou um 10 na época, porque, se você lembrar disso, né, era a experiência, entregar mais, se envolver, participar, fazer o network, então isso te levou também, assim, isso marca, eu tenho certeza que me marcou você e marcou os alunos das pessoas. São vários pontos ali que assim, a gente trouxe um pedacinho, né, do que a gente passou lá atrás, embora hoje a gente seja um pouquinho distante, mas por conta de rotina, de vida, né, mas lá atrás, né, que a gente era mais próximo e a gente acabava conversando um pouco mais. Acabou gasolina no carro, você me emprestou, né, na faculdade, teve esse outro caso aí, propriamente aqui da consultora, enfim, teve outras diversas histórias que a gente pode... E eu nem citei a corte de cabelo, tá? Tem o corte de cabelo também. Quando eu passei... É verdade, cara, isso aí não pode esquecer. E um ponto também que me marcou, cara,
que também foi um divisor de águas para minha vida mesmo, para a sua, eu tenho certeza, porque até hoje você é envolvido nisso, foi o projeto Reparação, que dentro ali da onde a gente estava fazendo, treinando, fazendo o curso, você chegou com a ideia, eu lembro também, falou, eu sou a sementinha que trouxe a ideia e o projeto, você lembra? Sim. Né? E eu preciso de terras férteis que são as pessoas que vai comprar essa briga junto comigo, o projeto e tal, para poder desenvolver. Então, acho que seria legal deixar você como criador, desenvolvedor e hoje fundador mesmo do Reparação, que foi, assim, para mim foi top demais ter participado e que o projeto ainda é vivo, né? Isso Sim. que é o mais interessante. Sim, sim. Mas contando... E o que é? Conta aí agora, abre para as pessoas entenderem qual que é esse projeto, agora que é lindo. Fica mais fácil até de contar um pouco, né? Mas tentando contar de uma história longa de um jeito curto. Eu estava muito agradecido, né, por toda essa trajetória que a gente pôde conversar aqui, por ter conseguido terminar a faculdade, por estar trabalhando na área. Então, assim, eu dali 2013, eu estava formado, né, eu estava trabalhando na área, isso para mim já valia muito, né, dentro da trajetória. Na época, o número subiu. Na época, era menos de 4% da população tinha ensino superior completo. Hoje, se não me engano, o número está batendo entre 15% e 16%, né? E era bastante coisa, né? Então, teve os incentivos do governo, ProUni, etc., que aumentou muito esse número. E eu estava grato por aquilo. Minha família sempre foi envolvida, né, em trabalhos sociais. A gente estava comentando um pouco aqui, né, nos bastidores da Cidadão para o Mundo, que uma ONG que meu irmão trouxe aqui em Bragança, que dava aula de inglês para a comunidade carente. E eu queria retribuir. Eu tinha esse intuito de falar assim, eu quero retribuir, porque quando a gente recebe alguma coisa, eu sempre aprendi dentro de casa, né? A gente tem que levar de volta, não pode guardar só aquilo, né? E eu vi, assim, de novo, assim, eu acho que a mente, né, existe até, né, você deve saber disso, claro, né, o empreendedor social, né, de enxergar as oportunidades, não necessariamente às vezes só com o lucro, né, mas enxergar oportunidades. Então eu via famílias precisando, eu via alunos querendo aprender, passar para ele, e gente querendo ajudar. Então eu falei, opa, eu tenho aluno querendo aprender, eu tenho doador, não é o problema, e eu tenho famílias precisando, eu preciso conectar esses pontos, né? E aí que eu tive a ideia, né, de criar a Reparação, a ONG, com um objetivo específico, né, que é reformar casas, reparar casas de famílias que realmente precisem. Então eu tive a ideia, né, você pegou muito isso, tá até lá no site da Reparação até hoje, assim, você e seu pai trabalhando lá na primeira reparação, seu pai com o braço quebrado. Tá no site da Reparação. Eu lembro disso. Reparação, reparacal.org.br, tá lá, Reparação 1, o seu pai com tala de gesso trabalhando aqui, tomando remédio porque o braço inchou e trabalhando, e esse é o espírito, assim. Então a ideia de reformar casas para famílias que realmente precisam, né? Essa era a ideia, esse era o conceito do projeto, sem nenhum vínculo político, sem nenhum vínculo religioso, sem nenhum outro interesse que não fosse ajuda específica. E as coisas também prosperaram muito na reparação. Hoje já são, acho que 24, 25 casas que foram atendidas. Uma das ações, essas questões de internet, né? Uma das ações, um vídeo viralizou, acho que foi a Reparação 11, somado aí as plataformas tal, bateu mais de 20 milhões de visualizações, né? E com isso o projeto espalhou pelo Brasil, assim, viralizou um pouco as ações que a gente fazia. Hoje, eu não sei a conta exata, eu acho que são 18 ou 19 outras ONGs que existem, que são filhas da reparação, né, que viram o trabalho que a gente fazia aqui. Estenderam o braço para as cidades. Isso. Legal. Na época foi uma decisão que eu discordei, mas assim, né, de abrir filiais da reparação, o pessoal não quis na época, falou, não, a gente só vai inspirar. Então foi criado um programa chamado Observadores, em que essas pessoas vinham de outros locais do Brasil, né, para aprender o que a gente fazia aqui e replicar nas suas respectivas cidades. Então eu tive a oportunidade, assim, eu fui para o interior do Mato Grosso dar palestra e acompanhar um trabalho lá. Então, assim, são as coisas, né, que a vida vem trazendo pra gente. É o propósito da vida, né? E você sabe que é uma coisa que me marcou muito, assim, eu fui lá, chama Primavera do Leste, uma cidade no interior do Mato Grosso, que uma moça veio para cá, aprendeu e montou uma ONG lá chamada Mão na Massa. Ela fez uma primeira ação, e aí a gente foi para lá para visitar a segunda, né? Ela chamou lá, convocou a cidade para dar uma palestra e falar pro pessoal. E aí ela mostrou, a gente visitou essa primeira ação, era uma mulher cadeirante, duas irmãs, cadeirante,
Agora, uma eu acho que era surda, a outra era muda. Uma situação muito difícil. Imagina uma pessoa no interior do estado do Mato Grosso, cadeirante, surda, muda, etc. E aí eu visitei a casa lá pronta, que foi a primeira ação, né? E ela mostrou as fotos, assim, de como era a casa, e ela falou assim, se eu não tivesse visto o seu vídeo, essas mulheres estavam morando assim até hoje. E, Forte, né? cara, quanto que você vai imaginar que essa sementinha que você comentou, que eu lembro, né, de estar lá na sala de aula de vocês e plantar essa sementinha, ela vai mudar a vida de duas irmãs no interior do estado do Mato Grosso, né? Então, essa é a grande história da reparação, assim, hoje o trabalho ele continua, né? Eu não estou mais ativo, assim, por momento de vida, por, enfim, entender. Eu sempre entendi a reparação como um filho, né? Que tem uma vida própria, que traça os seus próprios caminhos, os seus próprios percursos, né? Com a atual gestão lá hoje, eu tenho as minhas divergências e acho isso natural do processo, né? Assim, eu não enxergo hoje, na atual administração, o brilho no olho que a gente tinha lá atrás. E eu entendi, né? A ONG não é minha, nada, eu fundei, eu participei do processo, fico muito feliz e orgulhoso de ter participado disso e ter o discernimento, né? A maturidade de entender que, ok, eu dei minha contribuição. Existem ciclos, né? Sim. Chega sim. no ciclo, hora fecha, hora se abre, a gente não precisa entender isso. Mas assim, né, você que viveu no começo, assim, aquilo marcou demais a minha vida, a minha trajetória, porque ela se mistura, né? O meu interesse social com o professor, com o arquiteto, com... contribuir, né? Sim. Ajuda a contribuir. E foi incrível, conheci pessoas incríveis, participei de experiências de vidas, assim, podia passar aqui uma hora falando de muita coisa que aconteceu, de experiências marcantes, porque é um outro olhar, né? Eu lembro, citando um último caso só, você vai lembrar disso, e na época pouco dinheiro, pouco recurso para a ONG, era 3 dias, né, de mutirão, de uma reforma pesada, as coisas acontecendo, e eu lembro um cara num segundo dia, eu cansado... Lá não faltava mão de obra, né, cara? Nossa, e maluco querendo trabalhar, assim, né? E aí eu lembro de um cara encostando em mim, assim, eu tava com o pé, assim, tava de pé encostado no muro, cansado, tinha carregado alguma coisa, sei lá, não lembro. O cara chegou pra mim e falou assim, Léo, posso falar com você? No meio da obra, pau rolando lá. Falei, pode. Aí ele falou assim, cara, eu tô aqui porque eu tô num processo sério de depressão, de tentativa de suicídio, e eu tô aqui por indicação da minha psiquiatra. A minha psiquiatra que me recomendou que eu me envolvesse com trabalho voluntário e tudo mais. E antes, né, nessa época que você lembra bem, os voluntários chegavam lá, a obra estava cru pra caramba, assim, porque não tinha dinheiro, era o trabalho voluntário que chegava e via a coisa acontecer. Ele falou assim para mim, ó, eu sendo muito sincero com você, eu chegando aqui vendo o jeito que a casa estava, né, e o jeito que a obra não tinha terminado ainda, o jeito que a gente está deixando ela, eu passo a acreditar que a minha vida tem jeito também, que eu consigo, né, arrumar as coisas. E, cara, aquilo mexeu muito comigo, assim, eu fiquei o resto do dia na obra, assim, sabe, mexido com aquela experiência, isso que o cara veio falar pra mim. Então, a gente não sabe outras histórias, outras coisas, ou onde mais impactou. Porque... a gente não tem como saber, mas é envolver com a construção, é empreender, né, assim, na verdade, eu dei muitas palestras sobre empreendedorismo social, sobre enxergar oportunidades, né? Tem um ramo, inclusive, existem negócios sociais, né? Eu tenho as minhas críticas, você me conhece, você sabe que eu sempre fui muito claro em me posicionar sobre as coisas, então, hoje tem gente ganhando bastante dinheiro com negócios sociais, né? Então, assim, é uma coisa que para mim não serve, não encaixa porque eu tenho a minha dificuldade de, como um empreendedor social, em ganhar dinheiro em cima da dificuldade dos outros, embora seja legítimo, quem faz isso não está errado, mas para mim não serve, né? Então, mas enxergar, né? Assim, e de novo, a pandemia ela piorou drasticamente os números com relação à habitação, à construção e tudo mais. Então a gente precisa, então assim, esse olhar, né? Eu falava isso, né? A reparação foi fundada em 2013 também, né? Uhum. Eu falava, eu espero, o mundo que eu quero viver é um dia que a reparação não precisa existir. Porque se as pessoas... Você está existindo porque está precisando, está precisando. E eu falava assim, eu quero daqui a 10 anos ter menos casas que precisem de ajuda. E hoje, infelizmente, 10 anos depois, tem mais casas, por toda a questão social, econômica e tudo mais. Mas foi um pouco dessa trajetória também, durante muito tempo da minha vida, nesse começo, né, quando eu estava falando sobre networking, sobre me envolver com muitas outras coisas, claro que o meu interesse na reparação sempre foi único, você lembra muito bem disso da época. Ajuda, né? Com o próximo, né? Ajuda, sempre ponto, evidente isso. Ponto. Tanto é que eu nunca, assim, o pessoal quando fazia mídia social da reparação e tal,
nunca colocou um logo no meu escritório, nada, nunca deixei que isso acontecesse, porque o meu objetivo era muito claro, era outro, né? Dentro daquele processo nunca foi, né? Tanto é que eu falo, é simples. Se fosse, não tinha chegado onde chegou, porque eu plantei a ideia e você tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que colaboraram para que ele chegasse lá, mas para quem gosta desses assuntos, assim, né, que eu acho que é exatamente a ideia de vocês aqui do podcast, é uma área muito interessante, assim, né, do social, do empreendedorismo, dos negócios sociais, que é uma outra visão, né, você vai tratar, né, enxergar oportunidades com outro olhar, e eu acho que, assim, não que necessariamente alguém vai fazer alguma coisa, mas para o meu negócio abriu várias portas, de entender as pessoas, de, né, assim, então a gente tem essa... E indiretamente a gente acaba tendo, assim, não vou falar benefícios, porque não é isso a ideia, Claro. mas acho que tudo que a gente joga pro universo, o universo devolve pra gente, né? Seja positivo ou seja negativo. Se a gente tá fazendo bem pro próximo, pode ter certeza, meu amigo, que você vai colher o bem também, Sim. em alguma esfera da tua vida, né? E eu falo, isso para mim é uma verdade absoluta, desde que o que você joga para o universo seja genuíno, né? E assim, a gente jogou muito na reparação, né? Muito, assim, investiu muito do tempo, do que a gente tinha de mais precioso naquele momento. Eu lembro, assim, comentava, não, daqui a pouco eu quero ter filho, daqui a pouco eu quero isso, eu não vou ter mais esse tempo disponível, né? Eu fundei e fiquei 4 anos na presidência da reparação. Eu falei, eu não quero, nesse momento, né, assim, daqui a algum tempo, passar por isso, né? Porque eu vou estar em outro momento de vida, ter outras escolhas, e a vida me trouxe muita coisa de volta. Muito, assim, eu acho que eu sou muito abençoado por tudo que eu tive na minha vida, assim, por conta disso também, porque eu acho que a entrega ela foi muito genuína, né, das pessoas, e é muito curioso, assim, porque a gente passando por processo, né, com as pessoas, tem de tudo, dentro do trabalho voluntário, você tem um grupo muito grande, né, e você tem pessoas que estão ali doando o coração e pessoas que você vê que, né, não estão ali por alguns outros motivos, algumas outras coisas. E o que o universo devolve é diferente. Você percebe para essas pessoas, assim, então ninguém precisa fazer nada, assim, né? A gente só assiste, só vira espectador para esperar receber de volta aquilo que a gente está jogando, né? O tempo todo, assim, diariamente. Então, Meu amigo, a gente já estamos, né, na reta final, assim, história fantástica, embora eu já tenha conhecimento, então até por isso que vou chamar o Léo, porque tem muita coisa a passar, né? Projeto Reparação é algo que é um projeto que eu espero que continua sendo duradouro do jeito que está sendo, né? Embora eu também não esteja participando. Eu gostaria, meu amigo, de terminar, fazer uma pergunta para você, mas para você direcionar essa resposta para quem está nos ouvindo, né? Falamos de se existe atalho, qual que é o segredo, né? Que dica você daria, né, para o empreendedor, para quem está nos assistindo, a ter ter um sucesso de vida? Não necessariamente precisa ser financeiro. Das coisas que eu já falei, das que eu acredito, Gá, primeiro, saber onde você quer chegar, né, e ter isso muito claro. Ter dica de que, às vezes, não ter uma mega empresa pode ser um baita sucesso, né, então, isso é que eu carrego para mim, tá, uma primeira coisa. Segundo, saiba percorrer o caminho, como eu falei, assim, isso foi muito marcante para mim, de saber o momento de acelerar, de frear, de parar, de refletir, mas percorrer o caminho de uma maneira sadia, não é sair correndo desesperado para muita coisa. Terceiro, investir em capacitação, né? A gente precisa se capacitar o tempo todo. Eu enxerguei nisso uma oportunidade, né? Tanto é que eu montei uma escola, e eu falo muito abertamente disso, não porque eu tenho uma escola, mas eu vejo que as pessoas, né, que estão investindo em capacitação estão caminhando. Eu vejo o seu exemplo, principalmente, né? Assim, eu vejo o quanto, né, te acompanho, né, em rede social, as coisas, o quanto você investe, né, em capacitação, em curso, e tem que ser feito isso, tá? E o quarto momento, que para mim foi muito marcante, e uma dica que eu dou para todo mundo saiba o momento de parar, às vezes. Em alguns momentos, eu não soube. O momento de desacelerar e o momento de respirar, né? Então, e eu perdi oportunidades, perdi pessoas, perdi contatos, por não saber o momento de dar uma pausa, né? Uma frase que me marcou é de que o descanso é metade do trabalho, né? Então, às vezes, mesmo para que você quer acelerar, tá na pegada, saiba repousar, saiba parar, porque tem uma música da Legião Urbana que fala disso, né? Que no momento de descanso as ideias fluem mais fácil. Então, aquele problema que você está trabalhando 2 semanas, pode ser que às vezes numa tarde, tem vários filmes que relatam essas situações também, Homens de Preto é outro filme que traz isso, no momento do chá, da bolachinha, aquela ideia que você precisa, ela flui, e isso pode ser, para mim foi, quando eu aprendi isso foi divisor de águas para mim. Como empreendedor eu também te falo, né? Às vezes eu tô no meu chuveiro,
né, dentro do meu chuveiro lá, pensando, puta que legal, do nada, dá um start, dá um estalo. Eu falei, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Sim. Mas que a gente tá tão mergulhado dentro do processo, dentro da operação, loucura, WhatsApp o tempo todo, hoje tudo telefone, Sim. e a gente fica bitolado naquilo, né? Então, às vezes, precisa realmente pensar fora da caixa. Exatamente. Dar um passinho para trás e olhar por cima e falar, o que tá acontecendo aqui? Né? Eu acho que faz muito sentido tudo que você passou. Muito bem. Eu Muito bem? agradeço demais, Gá, a oportunidade de estar aqui, de falar, estou sempre à disposição. Torço muito aí pelo sucesso, continuar o sucesso, né, do podcast, das empresas, e que você chegue onde você quer chegar, né? Eu sei que você é um cara que tem muitos planos, esse brilho no olho que você tem, isso cativa, né? Eu não conheço muito hoje das pessoas que trabalham com você, tá? Mas eu tenho certeza que te conhecendo, isso cativa muito, assim, né? E continue com isso, porque é o que falou, você pode ter pessoas que nunca te falaram nada, mas que tenha certeza que você está influenciando elas de um jeito muito positivo aqui com o podcast, né? A gente não sabe quem está assistindo, quem está escutando a gente, mas se uma pessoa, né, escutou o que a gente falou aqui hoje e deu algum estalo, acho que já valeu a pena. Se uma pessoa a gente impactar, já valeu, né? Valeu muito. Então, brigadíssimo de coração pela oportunidade e sucesso, sempre. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença. E, gente, você que também nos acompanhou aí por algum momento, curtiu, compartilha aí com a galera, com quem está precisando aí de um incentivo, de uma motivação extra. Então, faça isso que a gente também está começando agora e a gente precisa desse carinho também de vocês. Tá certo, gente? Então, nos vemos no próximo episódio e é um convidado, como sempre, muito especial. Fala comigo! Obrigado, viu, Léo? Tá sensacional. Tá muito chique isso. Não, pra ser um brindezinho, como você veio no Que podcast, isso. você tem que levar Que a marca, isso. ficar marcado, né? Mescla de tudo. Sei que Dá uma sapatinada, fala muito bem também e vai desenrolando aí junto comigo. você vai perguntando, a gente vai respondendo. Eu não imaginei que você fosse fazer um negócio muito formal, né? Então. Não sou eu.